ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, meditação e estudo sobre o Reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o rei Davi. Vamos falar muito além do que falar de Davi. Nós vamos falar como ele foi escolhido por Deus. Então você é o nosso convidada super especial, não é verdade? Exatamente. Pessoal, fique até o final desse vídeo. Não desliga, tá desligando, não desliga o vídeo. Nem pula. Quantas vezes perdemos tempo com bobagem na televisão, no próprio YouTube. Então fique até o final. A mensagem de Deus para todos nós, para que possamos crescer e aprender mais de Deus. Exatamente? Exatamente. Então vamos conosco aprender mais do que Deus tem para falar com cada um de nós. Vem com a gente. É isso aí. Olha só, tem um detalhe importante para a gente aprender. Porque Deus, Ele examina o nosso coração. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração diante de qualquer situação. Então, a Bíblia nos mostra nessa mensagem que, por mais que familiares, amigos, não entende e não quer, às vezes, valorizar certas situações, mesmo na família. Deus, Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, ali, se a gente vê essa mensagem, nem a própria família acreditava em Davi. Você sabia disso? Não mesmo. Porque ele era um jovem homem, né? Era um jovem homem, de boa aparência. Era pequeno. Isso, boa aparência, mas estatura. Exatamente. Mas ele era um homem que tinha uma dedicação nas ovelhas. Ele entregava até a própria vida para salvar as ovelhas. O que se chama a atenção de Deus, porque coragem. Exatamente. E quantas vezes nós se deparamos com situações que nós temos que não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, ajudar o próximo, se dedicar a uma situação. E Deus olhou o coração e viu que ele estava se dedicando a uma ovelha. Imagina para um próximo, uma pessoa. Então, Deus escolheu ele para se tornar rei, porque ele se dedicava a pastorear as ovelhas e se arriscou, né? Vencendo o urso e o leão. Então, Deus, ele é muito tremendo, pessoal. Ele prepara certas situações para que a gente possa aprender de tudo. Então, essa mensagem nós vamos ler para a gente entender melhor essa mensagem abençoada. Vamos ler em 1 Samuel. 1 Samuel, vamos ler o versículo 7 para não ficar muito grande. 1 Samuel 16. No versículo 7, vamos ler o trecho, depois pular por 10 e seguir até o 13, para não ficar muito extenso, muito grande essa mensagem, para a gente entender e compreender que Deus quer falar conosco. Vamos orar. Senhor, fala conosco, nos mostra, nos dá entendimento, Senhor. Fala com essa pessoa que está nesse momento assistindo esse vídeo, Senhor. Nos fortalece, nos sustenta, Senhor. Abre o coração dessa pessoa. Mostra para ela que o Senhor é com ela, para ela vencer todas as situações. Abençoa em nome de Jesus. Vamos ler isso. O versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel. Samuel era um profeta, ungido de Deus. O profeta. Então, o profeta, ele foi até a casa do pai de Davi para escolher um rei, porque o povo naquela época estava cogitando, estava já cansado do rei Saul. Então o povo estava pressionando o profeta Samuel a nomear um rei. Então Samuel, com intimidade com Deus,
em suas orações, e Deus direcionou o profeta à casa de Jessé. Mas o profeta não sabia quem seria o próximo rei. A escolha do próprio Deus. Então, ele foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, com seus filhos, com seus irmãos, né? Vamos ler, para você entender. Disse Samuel: não atende para a sua aparência. Porém o Senhor disse a Samuel: não atende para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado o que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. E o profeta Samuel tinha aquela escolha de olhar que era o próximo dele. Na cabeça de Samuel, eu acredito em nossa visão mesmo física. Se for fazer uma escolha, nós iremos escolher o quê? A pessoa mais capacitada, uma estatura mais forte, um guerreiro, capacidade de combate. Porque para ser um rei tem que ser um exemplo de combatente. Não é? Ser um combatente. Mas Deus não estava olhando nada para eles. Deus estava olhando o quê? O coração. Tanto é que Deus, ele não olha para a aparência exterior. Ele olha para o nosso coração. Qual a intenção do nosso coração? É grande. E vamos pular do 7 para o 10, para não ficar muito grande. O versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos. Não passa um filho por filho. É esse? Não, é esse. Jessé que escolheu mesmo. E pediu a orientação de Deus. Senhor, é esse aqui? Deus, não é esse. É esse aqui. O próprio pai dele. Jessé imaginaria que Deus escolheu Davi. Tanto é que ele botou os filhos que na mente dele, não, esses aqui tinha mais capacidade, são fortes, são maiores, são mais preparados. Mas não era o que Deus queria, não era os planos de Deus para aqueles homens. Aos olhos do profeta e do pai. Exatamente. Aos olhos de Deus. Aos olhos do pai. Não era. O Senhor não fez escolher a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, os filhos? Fez uma pergunta. E disse: ainda falta um menor, e este que apacenta as ovelhas. Era o pastor de ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O profeta mandou que chamasse o filho menor, o mais novo, e na cabeça do pai, imagina a cabeça do pai. Poxa, o filho menor, não tem nenhum. Se ele não quis dizer esses aqui, vai querer dar filho. O próprio pai. É o menor. O que cuida das ovelhas. Não é combatente ele na visão do pai, né? Olha o agir de Deus, como é que Deus escolhe. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então mandou em busca dele e trouxeram Davi. E era ruivo e formoso, e semblante de boa aparência. Tinha uma aparência, era ruivo. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Davi era o escolhido. O próprio Deus falou com Samuel na hora que Davi chegou. Mandou: levanta e unge. Foi a ordem de Deus, do próprio Deus. Não nasceu do coração de Samuel, não nasceu do coração do pai também dele. Foi. Nem de Davi também, nunca imaginaria que ele teria essa honra de ser escolhido pelo próprio Deus, né? Então, no 13, no versículo 13, então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a para você ver, pessoal. Deus, como eu disse, Deus ele capacita os seus escolhidos. Ele nos capacita mesmo a gente não tendo condição nenhuma. O próprio Moisés, se você ler a história de Moisés não queria ser o líder daquele povo, porque ele falava, eu tenho lábios, pelo que a Bíblia fala, parecia que o Moisés, ele até gaguejava, ele não sabia nem falar. Tanto é que Deus preparou Arão para ser o intérprete dele, para ajudá-lo ali naquela missão. Deus faz tudo certo. Ele não deixa uma coisa para cá e outra coisa para cá. Ele sempre liga as contas. Se Moisés tinha dificuldade de fala, Arão já era bom de fala, falava bem. Então, um ajudou o outro, pela direção de Deus. Exatamente. Então, ali a gente prova, olha que bênção, que bênção. Não existe pessoa que não tem capaz, não é capaz. Existem pessoas que não creem no agir de Deus. Mesmo uma pessoa sem crer, não temos mérito, pessoal. Não temos mérito nenhum. Não temos mérito. Mas Deus nos capacita em todas as situações da vida. Então Deus nos capacita. Essa é a prova que Deus, ele olha sempre a intenção do nosso coração. Ali eu acredito que a história de Davi, Deus ficou sempre de olho em Davi, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu falar, no seu agir, principalmente diante das ovelhas. E eu acredito que Deus, olhando aquele comportamento, Deus olhou, eu na minha percepção, imaginando, criando aqui uma imagem, aqui, criando um cenário, Deus olhando ali, Davi se arriscando para guardar suas ovelhas, um animal. Imagina ele sendo rei, Então Deus escolheu Davi para ser rei, o segundo rei de Israel, mas mesmo o pai e os seus irmãos e até o profeta, olhando assim para a capacidade humana, capacidade física dos filhos de Jessé, dos irmãos de Davi, mas Deus não olhou para o exterior, para a capacidade humana, mas sim a intenção do coração. A intenção do coração vale muito. Então, nós também precisamos ter essa visão espiritual, porque se a gente, qualquer um de nós, formos olhar pela nossa visão física, sempre vamos achar uma coisa que às vezes não é aquilo e vamos tomar decisões precipitadas, até fazer auto-julgamento das pessoas. Então não é essa visão que Deus quer que a gente tenha, de olhar com os olhos físicos, porque os olhos físicos sempre vai fazer você enxergar o que não é. Você precisa aprender a ter os olhos espirituais, porque quando você aprende a ter esses olhos espirituais, o próprio Deus vai falar para você, como falou para Samuel: é esse, é aquilo, é para lá, é para cá. Não faz isso, faça isso. Como Samuel ouviu Deus falar, ele fala com a gente também. Basta a gente ter aquela conexão, como Samuel tinha essa comunhão com Deus. Samuel vivia para adorar, para servir a Deus. Ele era um homem que, humanamente falando, ele não era nem para existir, porque a mãe dele era estéril. A história de Samuel, do profeta Samuel. Ele, humanamente falando, Samuel, se fosse humanamente. Até o próximo vídeo. Exato. Mas aquela mulher que era tão. A gente vai falar no próximo vídeo. Depois a gente vai falar. Exatamente. Mas pela fé, exatamente, mas pela fé daquela mulher,
Samuel nasceu e foi Samuel que ungiu o rei Davi. Como é que Deus trabalha em conexão? Conexão. Como eu falei, não fica nada contra esse cara, não é tudo conexão. Já viu um quebra-cabeça? Você já montou um quebra-cabeça? Já montou? Então, uma peça por peça. Deus ele vai montando. A Bíblia, ela assim, ó, ela vai se juntando assim, ó, e tudo tem problema. Não tem nada de perninha separada. Então, uma coisa se conecta à outra, vai se encaixando. Então, a nossa vida é assim. Você que é um servo de Deus e uma serva de Deus, tudo tem uma conexão. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é em vão. Então, tudo tem a conexão. Quando a gente crê, nós temos que crer. Sim. Esse é o segredo. É obedecer e crer. Sempre. Então, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Obrigada por assistir esse vídeo completo. Tenho certeza que Deus falou forte contigo. Então vamos semear a boa semente oficial, levando esse vídeo ao maior número possível de pessoas, através aqui da internet, através do seu WhatsApp. Você ficou até o final, vou deixar a última mensagem. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, mas se você está alicerçado na palavra, Deus vai honrar a sua fé. Deus acredita em você. Exatamente. Deus vai honrar a Nós sua fé. vamos confiar em você, dizer que você é um zero esquerdo. Mas Porque essa mensagem, lê em casa, ela mostra isso. E quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. agindo Deus, ninguém impedirá. É isso aí, pessoal. Deus abençoe Amém. você, a sua família. Vamos semear boas sementes. Oficial. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.